Olá, eu li esse livro aqui da Isis, Camélias em Mim, e eu achei tão lindo, né? Ele é cheio de poesias e tem duas que eu queria ler. A primeira é a da mãe dela, Rosalba. Para a Isis. Isis, eu floresci quando encontrei você, quando te senti crescendo em meu ventre, quando pude te sentir nos braços. Floresci quando te olhei nos olhos e ganhei teu primeiro sorriso. Desabrocharam flores em mim quando guiei teus primeiros passos e me assegurei de enfeitar o caminho para que sempre voltasses. Essas mesmas flores, sempre vivas e tão belas, são um suporte quando a tempestade chega. Posso sentir o perfume da vida, porque você sempre florescerá em mim, minha filha amada. Floresce em mim tuas pétalas, teu caule firme e esguio, fotossíntese de vida. Floresce em mim seu pólen fecundo, estilete, estigma e ovário. Floresce agora em mim seu menino. Ah, é lindo, né? Eu fiquei muito encantada com essa poesia porque eu acho que o início, né? Eu falo muito com as pessoas, mas não é de maneira nunca no sentido de padecer de verdade. Eu nunca padeci, graças a Deus, eu nunca senti a maternidade como um padecer no paraíso. Eu tive inúmeras dificuldades e tenho ainda, né, gente? Meus meninos vão fazer 4 anos. Mas eu tenho muitos desafios, mas eu sempre encarei como uma oportunidade mesmo de crescimento, sabe? Eu acho que eles me trouxeram tanto crescimento, mas tanto crescimento, uma evolução espiritual muito grande. Que assim, eu realmente não vejo como um padecer, mas são dificuldades, são desafios sim. Mas uma das coisas que eu tive muita dificuldade mesmo, e é por isso que, inclusive, esse projeto Mãe Feliz, ele é muito voltado para isso, para as mães de primeira viagem, sabe? Que ainda não, porque eu não tenho nem como eu falar muito, né? Porque meus filhos vão fazer 4 anos, então eu consigo falar até os 3, né? Porque até os 4 ainda, eles não chegaram aos 4 anos. Mas uma das grandes dificuldades que eu tive, e quando eu estava conversando com a Beta Quevedo, no meu processo de coach, sobre esse projeto de querer ajudar as mães, sabe? A realmente passar por isso de uma forma mais leve e com honestidade. Porque a minha grande dificuldade foi essa. Eu tive dificuldade de encontrar mães que realmente fossem honestas. E não por mau caratismo, longe disso. É mais porque a gente vive uma sociedade em que realmente exige que a mulher seja muito perfeita, né? Que a mulher seja Mulher Maravilha. E aí isso faz com que às vezes as mães não falem a real, né? Às vezes elas escondem. E não é porque elas são pessoas ruins, mentirosas, não, é por medo mesmo, medo de falar algo que viveu, que sentiu e que não deu certo e que não era para ser assim. Então, uma das grandes coisas desse projeto é isso, porque assim, essa é uma poesia, né? É lindo, realmente, né, gente? Quando a gente espera o nosso primeiro filho, no meu caso foram 2, existe um romance, né, por trás disso. Ainda mais a gente, né? Na realidade, essa minha dificuldade, que é um pouco, acho que é a humanização, né? Vem desde quando a gente estava tentando engravidar. Eu lembro quando a gente descobriu que a gente tinha dificuldade para engravidar, que a gente escutou muita coisa ruim, né? Escutamos coisas assim absurdas. Esses dias até ouvi a Giovanna Elbach falando sobre isso, que antes dela adotar a primeira menina, né, a Titi, ela falou assim que as pessoas falavam assim com ela: qual que é o seu problema, hein? Por que você não consegue engravidar, né? E a gente não existe conseguir engravidar, né? O mérito não é meu nem do meu marido. A gente tá aqui, né? E a gente tem uma vida. E a gente, lá dentro, existem questões que não tá na gente, né? São divinas. Então, quando uma pessoa não estiver passando por um processo de fertilização ou de inseminação, né? Um processo de reprodução humana, não é legal a gente ficar perguntando, né? Por que você não engravida? Qual que é o seu problema? Qual que é o problema do seu marido? A Karina Bach também, esses dias eu recebi um vídeo de uma amiga, eu nem sabia que ela estava tentando engravidar, diz que já tem 1 ano que ela está tentando engravidar com o marido, esqueci o nome agora, e ela também anda, e ela falou no vídeo que eu ouvi, que é um processo muito chato, né? Um processo que tem um desgaste emocional muito grande.
tem um desgaste financeiro. Ela tem uma condição financeira muito boa, mas a maioria das pessoas, né, não tem. Então, às vezes a gente vem de carro, a gente gasta muito. E nem sempre a gente consegue de primeira, de segunda, de terceira, de quarta, né? E é um desgaste no total. E eu lembro quando a gente estava tentando, e era isso mesmo, né? Porque normalmente quando a gente casa, a gente acha que vai engravidar transando em Paris, né? Acho que a maioria das mulheres tem um pouco esse sonho, assim. E a gente não, nem todo mundo, graças a Deus a maioria, assim, mas a maioria não é, né? E graças a Deus também, né? Que bom que tem tratamento. Eu lembro que quando a gente foi fazer o primeiro tratamento, é meio esquisito, né? Porque todos os dias, de manhã e de noite, eu detesto injeção, gente, eu tenho pavor de agulha. E era o Gedeon que tinha que aplicar em mim, porque eu não ia aplicar. Nossa, eu tinha pavor. E era ele que aplicava em mim, né? Então, imagina, aquela cena que você sonhava, né? De você estar lá fazendo amor gostoso e de repente, ai, minha menstruação atrasou, e foi lá e fez o teste e deu positivo. Não é sempre assim que acontece com a maioria das pessoas. E a gente tem que respeitar. E a gente tem que respeitar de verdade, né? Porque às vezes a gente fala umas asneiras para as pessoas, né? E eu lembro que quando a gente fez o primeiro tratamento não deu certo, aí nós fomos pro segundo, e no primeiro teve gente também que virou e falou assim, às vezes não é pra você ser em paz, né? Assim, né? Gente, cabe a Deus, né? Tem coisa que a gente tem que respeitar mesmo, né? É muito importante a gente ter esse olhar, né, de empatia pro outro. E aí, quando eu fiquei grávida de verdade, né, no segundo tratamento que a gente fez, foi assim, eu não vivi uma gravidez, outra coisa, né, que a gente escuta muito as pessoas falarem que ficar grávida é bom demais, gente, a minha gravidez foi uma bênção, mas foi um momento, assim, muito difícil. Até o terceiro mês eu tive que ficar de repouso, mas era um repouso mais leve. E assim, enjoo, o nome era enjoo, né? Nossa, eu enjoei demais. Dramin funcionava pra mim. Esqueci o nome do Merlin, sei lá, esqueci o nome do outro médico, porque Dramin, gente, nem nada, né? Era muito enjoo. E tem uma outra questão, quando a gente faz tratamento, a gente fica meio que, muito hormônio, né? A gente fica muito diferente. Então tem uma questão psicológica muito envolvida, né? E depois, no quarto mês que eu comecei a viver uma vida normal, assim, né? E aí no quinto mês eu tive que ficar em repouso de novo, porque eu tive a placenta prévia, placenta baixa, né? E aí eu fiquei até março, né? Fiquei 2 meses e meio praticamente. Os meninos nasceram com 6 meses e meio, né? Fiquei 2 meses de repouso absoluto. E aí eu tive tempo pra ler, né? E li muito. E era tudo muito assim, poético, tudo que a gente lê. É muito importante ler esses livros, né, Encantadoras de Bebê e tal, porque eles ensinam muito a questão da rotina. E realmente é fundamental a rotina. Rotina é tudo, né? Se você não tem uma rotina na casa, já era, né? Porque rotina é muito importante para criança, para mãe, para o pai, para todo mundo. Mas existem algumas outras coisas que os livros não falam tanto, e que são que acontecem muito, né, na vida de um casal. E cada casa é de um jeito, cada família é de um jeito, cada pessoa é de um jeito, cada mãe é de um jeito. A gente tem que respeitar, tem que entender, por isso que é muito pessoal, né? Não existe um padrão, não existe uma bula, não tem como. Os livros eu acho que são muito importantes, dão um conhecimento geral, mas a gente tem que saber, né, na nossa vida, de conversar muito com o marido, gente. E outra coisa, assim, que eu vejo muito, mamãe é assim até hoje, minha mãe quando tá aqui em casa, e aí acontece alguma coisa, né? O Gedeon vai pegar ela. Não, Gedeon, pode deixar. Não, deixa o Gedeon, né? Minha mãe ela criou eu e o Léo sozinha, né? Porque ela acha que só a mulher que tem que criar mesmo. E a gente vem mesmo de uma geração ainda que acha que a mãe é mãe e pronto, né? E o pai não pode nem pegar na criança. Então, é muito importante deixar o pai participar de tudo. E se o pai não quer, força. Força, assim, né? Daquele jeito, né?
Mas assim, hoje em dia eu acho que os homens têm mais esse desejo, né? O Gedeon nunca, hora nenhuma. Aliás, muito pelo contrário, no início a gente ficava disputando quem que ficava mais com os meninos. Mas é muito importante o pai participar. E não é importante por uma questão só para os filhos, é importante para você também, né? Para a mãe, para a mulher, porque vai ter uma hora que você vai querer realmente sair de casa, né? Ficar um tempo fora. E se o marido já tá super acostumado, então você vai feliz, né? Mas a minha dificuldade muito foi essa. Outra coisa que eu vivi muito, gente, a amamentação, né? A amamentação é lindo. Eu não discuto a amamentação. Quem sou eu? Nem médica eu sou, né? Pra poder falar de amamentação. Amamentação, com certeza, é uma das coisas mais importantes, mas não é a mais, é uma das coisas mais importantes na relação da mãe com o filho, né? É fundamental realmente a mãe amamentar, né? Primeiro, gente, que é barato, né? É prático, é tudo, amamentar é tudo, né? Quem que não quer amamentar, né? Claro que todo mundo quer amamentar, toda mãe quer amamentar, né? Você, menino chorou, você dá a mama pra ele mamou, acabou, tá feliz, você tá ali na relação, né? Vocês dois, é maravilhoso, mas a amamentação, ela não é tão poética assim, né? Às vezes não tem leite, e às vezes tem leite, mas tem pouco. Às vezes o peito racha, às vezes o peito... Às vezes a mulher tá muito estressada, já tem 3 meses que ela não dorme. Ela tá exausta, ela tá cansada, ela não dá conta, ela precisa dormir, né? E aí? Né? Então eu acho assim que às vezes a gente coloca muita coisa na cabeça das pessoas, né? E lá na maternidade, eu lembro que na UTI, gente, o UTI neonatal era para ser um lugar maravilhoso, né? Na realidade é um lugar muito bom. Eu cresci muito lá dentro. Mas eu via enfermeiras falando com as mães, a mãe que é assim, não era, você via que a mãe estava ali na peleja, não tem a melhor condição financeira do mundo, sabe, tava sofrido, dormindo naquela cadeira, que às vezes morava no interior, ficava de segunda a sexta. E aí as enfermeiras falavam, olha, você tem que dar um jeito de dar leite pro seu filho. E na UTI que eu fiquei, a gente não podia usar aquele aparelhinho, né, que puxa. A ordenha tinha que ser manual, né? Então, vai vaca, né? E assim, gente, eu tô rindo, mas foi muito difícil. Eu dei no início, porque no início é muito pouquinho, né, que eles pedem. Então eu ordenhava, tomava banho, ficava horas com aquela água quente. No início meu peito empedrou e a Júnia, fofa, veio aqui em casa, ela é enfermeira, não ia demais, me ajudou. Então eu colocava toalha, vivi tudo aqueles processos. Só que de tanto ordenhar, meu peito machucou. E eu não tava aguentando mais, gente, ordenhar. Gente, e ainda te falava que eu tinha que beber 17 litros de água. Eu não bebia isso, gente. Mas eu escutei isso lá. E comia canjica todo dia, porque eu adoro canjica. Isso aí já era uma desculpa pra eu poder comer canjica. E aí comia canjica todo dia pra poder ajudar. Só que chega uma hora que, como a gente, na hora de ordenhar, é muito diferente na hora da ordenha. A ordenha manual é muito diferente da ordenha com o aparelho, porque a gente não consegue tirar tudo mesmo. E aí, assim, foi muito pouco tempo de leite que eu tive, porque realmente parou de produzir, achou que não estava, né, precisando, então parou de produzir. E quando os meninos, né, e eles não podiam ainda amamentar, né, tinha que ordenhar para o leite ir pela seringa. Era o meu leite, mas não era a amamentação direta. E eu lembro que quando eles puderam amamentar, eu já não tinha leite mais. E eu fui muito tranquila com esse assunto, assim, depois disso, né, eu passei essas dificuldades no início, mas depois eu realmente vi, né, e o Gedeon foi muito fofo nessa época. Ele falou, amor, isso não é o mais importante, você tá lá o dia todo. Eu ficava lá de 6 às 10 da noite com os meninos, cada hora punha um no colo, sabe, não saía do lado da casa incubadora, rezava, nunca rezei tanto na minha vida. Nossa, acho que eu rezei em 33 anos, eu rezei naquela época. E assim... e ele falou isso e foi muito bonitinho da parte dele, né? Porque realmente não é o mais importante, é uma das coisas mais importantes, sim, mas não é o mais importante, né? E tudo vai da sua condição mesmo, daquilo que você dá conta. Então eu realmente entendi, não era isso, e ok. E eu vivi muito mais tranquila com isso, mas eu via muitas mães lá sofrerem, mesmo. E teve mãe que realmente não deu leite nenhum,
E elas sofriam, choravam, falavam. E depois que eu tive esse entendimento, até eu ter esse entendimento, eu nunca entrei no meio de nada, mas depois que eu tive esse entendimento, eu falava com as mães de lá que, deixa eu te falar, isso não é o mais importante. E seu filho tá bem, fica com ele, fala pra ele que ama ele. Né? Existem outras questões melhores aí, mais importantes pra gente preocupar. Mas eu via muitas enfermeiras e outras mães também. Tinha mãe, gente, lá no próprio UTI, a Jaque, minha amiga, ela vai escutar e ela vai lembrar disso, que a gente ficava lá no café escutando. Tinha mãe que chegava lá e falava assim, nossa, hoje eu ordenei 100 ml. Eu tô rindo porque parece disputa, né? Pra quê, né? E tinha na sala ali mães que não tinham leite. Não tem essa necessidade da gente mostrar. Se você se amamentou, que bom, gente, que lindo, parabéns, que legal, né? É uma forma muito bacana de você viver uma relação com seu filho e de você poder alimentá-lo, né? Ricamente. Ótimo. Mas tem gente que não, né? Vamos respeitar. E a pessoa não amamentou, não foi por causa dela. Né? Tem gente que gosta de falar da mulher, que culpa da mulher, porque eu lembro quando a gente não tava com essa dificuldade de engravidar, que as pessoas falavam assim, mas a Camila não vai engravidar mesmo, ela faz muita academia. Gente, sério, eu tentava, né, tipo, ok, né, aonde fazer muita academia interfere, acho que até o contrário, né, mas tudo bem. Então, assim, às vezes as pessoas falam as coisas meio sem pensar, né, e jogam as coisas assim, tipo, né, a gente tem que ter mais cuidado com aquilo que a gente vai falar, a gente tem que ter mais empatia e assim, se colocar no lugar do outro e ajudar, né, se alguém não tá amamentando, é por algum motivo, então, ok, ajuda, compra, aliás, sabe como você pode ajudar? Compra uma lata de leite, gente, que é caro, é muito caro. No início, né, esqueci o nome da lata, no primeiro mês, gente, é caro, né? Então, assim, ai, gente, como é bom a gente poder ajudar as pessoas de verdade, ajudar de verdade, né? Não é, ir lá e colocar mais problema na vida da pessoa, não. Vamos ajudar, vamos ser empáticos, ser honestos, sabe? Então, assim, todo mundo, eu falo com todo mundo a verdade, eu não tenho esse problema não, gente. Alguém chega pra mim e fala assim, aqui, como é que você deu conta? Eu escuto muito isso, principalmente assim de mães na escolinha, alguma coisa assim, como é que você dá conta de dois? Eu não dou conta. Quem falou que eu dou conta? Eu não dou conta. Eu tenho meu marido pra ajudar. Eu não tenho babá, não tenho empregado, isso é verdade, mas eu não tenho. Eu tenho meu marido. Gente, Gedeon chega em casa, é tipo assim, nossa, chegou, tô indo pro banheiro, tô indo tomar banho, tô indo, né? Eu tenho Gedeon que me ajuda. E quando eu preciso, eu chamo minha mãe. E quando os meninos eram bebês, né? Criança, ótimo. Quando os meninos eram bebês, até 1 ano de idade, eu tive empregada. Eu tive babá plantonista à noite, algumas noites, a Adi, fofa, a Rose, a Simone, as 3 que vieram aqui pra casa, elas ficavam assim, final de semana, ou então intercalavam durante a semana. Porque, assim, não é fácil, né? Então a gente tem que ter ajuda, pedir ajuda mesmo, né? Não tenha medo de que as pessoas vão pensar assim. Esse negócio mesmo de pedir ajuda, eu lembro quando eu tava grávida, aí uma mãe falou assim comigo, quando eu tive minhas gêmeas, eu não tive ajuda de ninguém, meu marido viajava muito, eu ficava muito só, dei conta de tudo. E eu, que legal, né? E eu falei, não, bom, eu vou ter empregada de qualquer forma, porque eu não vou dar conta de cuidar da casa e cuidar dos meninos. Mas aí, no início, né, não tava dando conta não, gente, não tava dando conta mesmo. Aí foi quando a gente começou a chamar não sei se foi a Simone ou a Edilane, não lembro, pra vir fazer plantão à noite para eu poder dormir, porque eu não tava dando conta mesmo. Era o tempo todo dar leite e pôr pra rotar e fazer xixi, fazer cocô, tomar banho, comer, né? E tinha dias, eu emagreci muito no início, porque eu não comia nada. Eu lembro que quando os meninos tinham uns 6 meses mais ou menos, meu peso estava abaixo do peso de quando eu engravidei. Eu engravidei bem mais magra do que hoje, né, gente? Detalhe. Mas eu lembro, aí essa mãe depois veio aqui em casa
Os meninos deviam ter uns 6 meses por aí, assim, já, porque na realidade depois de 6 meses, como eles nasceram de 6 meses e meio, eles eram prematuros, né, então a gente tinha que fazer esse negócio de idade corrigida, e só depois de 6 meses da idade corrigida que a gente podia receber visita, que a gente começou a sair com eles e tudo, e eu fui muito rigorosa com isso, e muita gente acha isso ridículo, tem gente que fala assim, relaxa, não, lá dentro da UTI a gente viu 2 mortes de bebês que eram prematuros, que aí as mães com 3 meses, poucos meses, saíram com a criança na rua. Teve uma outra que a tia, que é uma tia idosa, foi visitar a criança, foram pro hospital às pressas e os 2 faleceram. Então, assim, isso é muito sério. E respeita, né? Quando alguém fala pra você, olha, não vou receber visita, e é um bebê prematuro, ou é um bebê que tem alguma questão, gente, não é frescura, isso é respeito, né? Respeito, porque realmente aquilo ali é sério, é uma vida que tá em jogo, né? E aí eu lembro que ela falou, essa mãe falou assim comigo, nossa, mas você tem que pedir ajuda mesmo. Eu lembro quando minhas filhas nasceram, eu tinha uma mulher lá do interior que cuidava delas, e tinha não sei mais quem, que não sei o que. Eu falei, uai, mas como assim, né? Então, assim, gente, essas coisas realmente acontecem. A gente tem que tomar muito cuidado. E não é por maldade, eu sei que não foi por maldade, sabe? É porque às vezes não lembra mesmo. Minha mãe até hoje, a gente pergunta pra ela assim, mãe, a gente não te deu trabalho? Ela, não, imagina, eu e Léo demos muito trabalho pra minha mãe. E ela fala, não, vocês não deram trabalho nenhum, não, nenhum, vocês são filhos perfeitos, né? Minha mãe. Então, assim, às vezes a gente esquece mesmo. Então, por isso que é muito importante, se você puder conversar com quem que é mãe recente, né? E ser muito verdadeira, para poder ajudar a outra mãe a passar por esse momento inicial, principalmente, né, que é muito difícil. É muito poético, né, como essa poesia que a mãe da Isis fez para ela, mas a gente sabe que não é tudo tão flores assim, né, esse florescer, ele é muito bonito, mas a gente tem um monte de desafios por aí e que a gente tem que encarar, que a gente tem que entender, né, e lá dentro da gente, conhecer o nosso interno, saber aquilo que vai ser melhor pra gente, pro nosso casamento. Eu falo muito que pra todo mundo que pergunta assim, o que funciona, pra mim é a harmonia da casa. Isso pra mim é fundamental. Então, assim, tudo que tá acontecendo aqui em casa, eu procuro ver aquilo que é bom pra mim, que é bom pra mim, pro Gedeon, porque aí tudo fica bem, né? Então, a gente tem que sempre procurar ver aquilo que vai funcionar na nossa casa, né? Pra ficar todo mundo feliz. E a segunda poesia é uma da Isis. Aí olha a diferença, né? Que ela fala da maternidade. Afogada em meio a sapatos e pedaços de madeira, deslizando os pés em poeira fina que levanta ágil ao amanhecer, sinto que não é somente a casa que se modifica. Eu também me desencaixo mais a cada dia e meu corpo segue a me surpreender. Sem trégua, você se faz cada vez mais presente em nossas vidas. O sonho se mostra completamente real. Realidade que apavora e excita, que me remonta à vida. Estapeia minhas certezas incertas no amanhã. Eu acho que a Isis foi poética também, né? Mas ela foi mais real, assim, né? Eu acho que ela conseguiu falar de uma forma bem objetiva e bem breve, bem real aquilo que é a maternidade, né? Que é muito gostoso, é tudo muito lindo e tudo mais. Tem as nuances, né? Das incertezas, né? A gente não sabe o que vai acontecer amanhã, a gente não sabe como é que vai ser o nosso dia, a gente não sabe nada, né? Um filho é uma caixinha de surpresa. Eu lembro que lá na UTI a doutora Roselo falava muito isso, falava aqui, ó, aqui é uma manhã, uma tarde e uma noite, porque isso realmente acontecia. Às vezes a gente chegava lá de manhã, as notícias de leito eram ótimas, chegava à tarde, não eram tão boas, chegava à noite, também não era tão boa, chegava no dia seguinte, era ótimo. Então, assim, realmente, filho é uma caixinha de surpresa. E aqui em casa mesmo, eu vivo muito isso. Às vezes os meninos vão pra escola ótimos, de repente a professora me liga que um vomitou, que um tá passando mal, tá com febre, né? Filho é essa caixinha de surpresa. São as incertezas do amanhã, né? Então a gente tem que respirar fundo. Escolhemos ser mães, então vamos juntos, né?
e com muita honestidade, com muita verdade, com muita transparência, sem medo de dizer não deu certo, faz isso, faz aquilo, né, gente? Eu acho que às vezes a gente tem essa dificuldade mesmo, né, de mostrar a nossa vulnerabilidade, mas é tão bom quando a gente se expõe, porque um se identifica com você, né? É tão legal quando uma mãe identifica. Eu adoro quando eu tenho mensagem no meu direct ou alguém me mandou WhatsApp falando, não, me identifiquei tanto com uma questão sua e que tá vivendo uma questão muito parecida e a gente pode se ajudar, né? Isso é a vida. Gente, não tem nada melhor do que isso. Me desculpa, mas não tem dinheiro no mundo que paga isso. Você poder ter sido uma ponte, uma possibilidade de alguém, de ver a vida florescer melhor, né? De ver o amanhecer melhor, daquela pessoa poder ver o sol. Porque tem muita gente que passa por essas questões sem ajuda mesmo, né? E nem todo mundo pode ter um psicólogo, nem todo mundo pode ter coaching, nem todo mundo pode ter todas essas pessoas, né, que realmente nos levantam, que são profissionais dessa área. Então, que bom, né, que a gente pode ter, principalmente as redes sociais, que a gente possa usá-las cada vez mais como uma forma de comunicar as coisas boas, de comunicar aquilo que pode trazer um novo amanhecer para outra pessoa. Esse é o meu desejo e que tenham muitas camélias, né, nas nossas vidas, que a nossa vida seja rodeada por muitas flores, que a gente possa florir e fazer o outro florir, a outra florir também, e possamos juntas fazer um jardim lindo, florido, colorido e cheiroso, que é o jardim de Deus, né? Tenho certeza que esse é o maior desejo dele nas nossas vidas. Um beijo.